Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, bom dia ou boa tarde. De acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo, hoje nós vamos falar do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 32 a 33. E do capítulo 13, versículo 26 e 27. Tá? Aqui diz pelo seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus é esse pão. Ele declara aqui que ele é o nosso alimento. Veja só como Deus organizou bem essa belíssima oportunidade para nós. Ele ordena um grupo de sacerdotes para assumir essa celebração. Então veja só, Jesus cria a igreja, ordena o sacerdote para fazer essa celebração, cria um templo em nós, para que nós receba esse pão. Então, eu costumo dizer que a melhor riqueza que temos é fazer parte dessa celebração na Igreja de Cristo. Porque essa celebração ela é feita só na igreja dele. E você vê que no capítulo 13 de São João e no capítulo dos 4 evangelistas tem a celebração da Santa Ceia, né? Então veja a gravidade disso. Esse pão ele não pode ser recebido de qualquer jeito, tá? Nós precisamos estar de acordo com as nossas atitudes para poder receber esse pão. Nós podemos ser alimentados por Cristo, mas para isso nós temos que viver na graça dele. Por exemplo, eu vejo algumas falhas na fila da Eucaristia. Pessoas que não estão adequadas para receber. O vestuário, às vezes tem homens de camisa cavada, bermuda, na fila da Eucaristia. Às vezes tem mulheres com os vestuários inadequados para receber essa função. A boca batonzada, né, cheia de maquiagem. Lembra bem de uma coisa. Por que que a mulher do rei Acabe foi comida por cachorro, né, a Jezabel, e as mãos, os pés e o rosto, o cachorro não comeu? Aquilo aconteceu para cumprir uma profecia, que tinha que comer por causa das monstruosidades que ela tinha cometido. Mas essas partes o cachorro não comeu. Por quê? Por causa das coisas que ela usava, tá? Maquiagem, joias, né? Porque eu usava nas mãos, nos pés, no pescoço ali, a maquiagem no rosto, brinco, cordão, essas coisas. Então assim, não vivia adequado com a graça de Deus.
E mesmo assim é nós receber Cristo de qualquer jeito. Não pode. A maquiagem não faz parte, né, da missão de Jesus. Tá? Então nós, para receber Jesus, nós precisamos estar sempre atento, confessando os pecados, para nós ser alimentados desse pão que Jesus disse aqui, ó, tá? Que era um pão para nos alimentar, para dar vida ao mundo, ou seja, enquanto tiver mundo, a Eucaristia será celebrada. A Eucaristia é esse pão vivo que Deus prometeu aqui, ó, tá? O pão descido do céu. Chega naquela mesa da celebração, as fatiazinhas de pão. Mas com a ordenação que Jesus deu para o sacerdote, na celebração, o sacerdote, ali naquela mesa, pede a graça de Deus naquele pedacinho de pão e ele se transforma em corpo de Cristo para se tornar o nosso alimento. Veja só que Jesus fala para eles: faça isso em minha memória. Tá? Então, eles são ordenados a fazer isso. E deles vai ordenando os outros até chegar nos dias de hoje. Tá? Então, nós precisamos desse alimento para alimentar a nossa fé enquanto nós estiver em riba dessa terra. Nós precisamos. Então, vamos procurar viver de acordo com a missão que Jesus nos encarrega, para nós estar sempre alimentando desse pão. Tem pessoas que estão confundindo uma coisa com outra, estão deixando de fazer parte da Igreja de Cristo e fazendo parte de uma igreja criada pelo homem. Ele não vai alimentar desse pão. Ele não alimenta porque lá não pode fazer essa substanciação, né, para transformar o pão em corpo de Cristo. É só o sacerdote que é ordenado. Vocês podem prestar bem assunto na Santa Ceia dos 4 evangelhos, tanto de Mateus, de São Mateus, quanto de São Marcos, de São Lucas e de São João. São todos os 4 evangelistas faz a celebração lá, tem a celebração da Santa Ceia. E lá a gente vê que Jesus prepara esse sacerdote para naquele dia importante. E por que que Judas, na hora de pegar o pão, Satanás entrou nele quando ele recebeu o corpo de Cristo? Quando ele recebeu esse pão, Satanás entrou nele. Vocês podem ver lá no capítulo 13, versículo 26 e 27. Tá? Então por isso é que eu estou falando que nós não podemos receber a Eucaristia de qualquer jeito. Nós temos que estar preparados. Porque ao mesmo tempo que nós vamos no altar para ser santificado, nós podemos ir para ser condenado. Porque nós não está com a graça de Deus e está lá querendo receber Ele. Tá? Isso é sério. Tá, meus irmãos? Então, esse pão da vida é o pão descido do céu. Quem é esse pão? Jesus. Que está na Eucaristia. Tá? Na celebração da Santa Ceia e na celebração de todas as missas. Olha a importância de você procurar a Igreja de Cristo. Tem pessoas que não é católico e não entende o que é a Igreja de Cristo. Tem vários que são católicos e não sabem o que é igreja. Acha que é ali onde faz a celebração, uma casa. Né? Não. É a igreja viva. Biblicamente, a igreja que Jesus entrega na mão de Pedro é a igreja viva. E nós fazemos parte dessa igreja. Nós somos membros desse corpo e Cristo é a cabeça. Então, para isso, nós temos que estar lutando para fazer a nossa parte, para poder nós participar desse pão que Jesus se torna alimento por nós. Amém, meus irmãos? Eu volto a pedir vocês para me ajudar a divulgar o meu trabalho. Passa para os seus amigos, parentes,
Pega uma Bíblia, me acompanha. Não fica só ouvindo. Assiste o vídeo até o final e lê para que você entenda o que eu estou tentando mostrar para vocês, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos vocês e Deus abençoe.